Olá, bom dia, tudo bom? Espero que você esteja bem e sua família também esteja bem. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Discipuladora, mais um ano, mais uma lição, mais um trimestre, mais uma revista que traz, obviamente, um tema novo. Para você que não viu ainda, está aqui, ó, Revista Palavra e Vida, Recomeçar, um grande desafio. Recomeçar, um grande desafio. O que é que você tem precisado recomeçar hoje, agora, no início do ano de 2021? Pensa nisso. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a recomeçar, a reconstruir? Vamos orar juntos? Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor toma conta de nós, o Senhor é fiel. Nós somos pecadores, humanos e falhos, mas o Senhor é fiel. Que o Senhor nos dê um momento especial aqui com a Tua Palavra, que o Senhor nos dê um momento especial em família, que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, para esse momento, para esse ano, para essa nova etapa da nossa vida. Cuida de nós, Senhor, cuida daquele que está em casa, abençoa de forma muito especial as famílias espalhadas por esse Brasil, e eu posso dizer até por esse mundo, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre nós de uma forma muito sobrenatural. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Eu queria começar cantando, porque o nosso trimestre é baseado em 2 livros do Velho Testamento, o livro de Esdras e o livro de Neemias, e eu gostaria de cantar uma música que fala sobre Neemias, que teve uma grande tarefa a cumprir. Neemias foi um homem levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, e nós vamos cantar agora um pouquinho da história de Neemias. Tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor, segundo a boa mão do meu Senhor. Amém? Nós possamos reconstruir coisas boas em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, meus óculos, e a gente vai começar a nossa lição da Escola Bíblica Discipuladora. Não esquecendo que logo mais às 18 horas nós temos mais uma edição do Pibisa Kids, mas eu tenho uma observação interessante a fazer. O Pibisa Kids está, aspas, em férias, não é? No sentido de ser uma live, no sentido de ser ao vivo, mas no momento da live vai entrar naturalmente um vídeo do Pibisa Kids, um vídeo que já passou, um vídeo lá atrás, então as crianças não vão ficar sem o Pibisa Kids. Então logo mais às 18 horas tem Pibisa Kids com alguma edição anterior, mas por favor, se de repente nessa edição alguém estiver sorteando alguma coisa, não esqueça que você não está ganhando, porque essa edição é uma edição passada. Então se por acaso
houver sorteio, desconsidere o sorteio, tá bom? E às 19h30, culto de louvor e adoração ao Senhor no templo e também em casa através das lives que são veiculadas pelas mídias da igreja, pelo Face, pelo YouTube. Você já sabe disso, não é? O André Mariano, que está aqui com a gente mais uma vez, incansavelmente nos ajudando, tem feito esse trabalho, e que você possa ser então abençoado, seja no templo, seja então em casa, tá bom? Vamos lá? Vamos nos preparar aqui, 3 folhas. O André ficou assustado aqui com as 3 folhas, mas você pode ficar tranquilo, vou dar até uma palavra para tranquilizar você. Se você estiver deitado, né, domingo pela manhã, se estiver deitado, você continua deitado, porque são 3 folhas. E se você estiver sentado, é bom você recostar-se um pouquinho para você ouvir, porque eu não sei quanto tempo vai gastar para falar disso tudo aqui. Brincadeira, tá? Eu espero ser breve. Hoje é a nossa primeira lição. Antes de começar, propriamente falando das lições que a gente vai tirar dessa primeira lição, recomeçar um grande desafio. Recomeçar um grande desafio não é apenas o tema central de todo o trimestre, é o tema também da primeira lição. Recomeçar um grande desafio. Algumas curiosidades para a gente poder se situar nesses 2 personagens bíblicos, Esdras e Neemias. Bom, Esdras e Neemias, na verdade, formavam um livro só do Antigo Testamento. Esdras, Neemias. Alguns dizem que o livro de Neemias foi, na verdade, escrito ou pelo menos copiado, organizado por Esdras, porque Esdras era um escriba, um homem totalmente voltado para a escrita e muito conhecedor da lei de Deus através de Moisés. Então fica aqui essa curiosidade. Também dizem que o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas pode ter sido escrito por Esdras. Aí de repente você pode falar assim, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Eu vejo muita gente trocando essas questões. É bom até a gente aproveitar a oportunidade e esclarecer aqui no início do ano como funciona isso. Eu sei que muita gente sabe. Por que a gente fala 1 Crônicas e 2 Crônicas? E de repente você em casa pensa assim, deveria ser, por exemplo, então, se eu tenho 1 Crônicas e 2 Crônicas, eu deveria usar isso em Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, na verdade não tem a ver com o nome masculino ou feminino, se são as crônicas, ou se é Samuel, ou se são os reis. O que interessa aqui é que 1 e 2 vai concordar com a palavra livros, assim como 1 e 2 vai concordar com a palavra epístola ou carta, no caso do Novo Testamento. Por isso, no Velho Testamento, você sempre vai dizer 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, porque esse 1 e 2 é relativo a livros. E no Novo Testamento você vai dizer 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ou aos Tessalonicenses, que é uma carta paulina, porque o Novo Testamento é composto por cartas paulinas e cartas universais, tipo 1 Pedro, não 1 Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, que são cartas de Pedro, cartas universais para todos. Valeu? Esse parênteses aqui, acho que pode ser legal a gente falar sobre isso aqui, até para você que vai dirigir o PG, uma EBD, ou que de repente vai levar a palavra do Senhor numa igreja. Então a primeira curiosidade, Esdras, Neemias era um livro só. Apenas na era cristã é que esses livros foram separados. Outra observação, Esdras era sacerdote. Dizem os estudiosos, alguns teólogos dizem que ele era da família, da linhagem de Arão e de Moisés. Ele também era escriba, como eu disse antes. Então, Esdras era altamente conhecedor da lei de Deus, da lei que foi dada a Moisés, para que Moisés divulgasse essas leis. Outra coisa interessante é que tanto Esdras quanto Neemias não devem ter nascido em Jerusalém, devem ter nascido, provavelmente nasceram no exílio babilônico. Mas eles sabiam tanta coisa, sofriam tanto, sofriam por tabela, sofriam de ouvir falar, sofriam da vergonha, sofriam do massacre, da história, do inconsciente coletivo, sofriam de tanto ouvir dizer como Nabucodonosor entrou de forma covarde em Jerusalém e exterminou aquele povo.
Por isso eles sofriam, pela história, pela oralidade, pelo que foi passado de forma oral para eles, né? Outra coisa interessante aqui, a gente sabe que Nabucodonosor, certo momento da história, a Babilônia também, que ganhava muito, começou a perder. O primeiro rei persa que dominou a Babilônia foi Ciro, e se você não sabia, é bom lembrar que Ciro liberou mais de 42 mil homens para que voltassem para Jerusalém, cidade destruída por Nabucodonosor pelo reino babilônico, fora servos, servas, camelos e mulas. Então o número passa de 42 ou 42 mil pessoas que foram para lá. Ciro fez isso, até porque a Bíblia diz que Jeremias, Deus através de Jeremias, promete que vai chegar o dia do povo regressar do exílio babilônico. Então Ciro, que foi um rei persa que dominou a Babilônia, ele foi justo e ele cumpriu a profecia. Ele foi um instrumento de cumprimento da profecia para que o povo voltasse para Jerusalém. Outra coisa importante que é bom a gente lembrar aqui é que demorou mais de 50 anos, depois que a primeira leva de exilados foi para Jerusalém, mais de 50 anos, demorou mais de 50 anos para que Esdras fosse lá estabelecer a educação religiosa dentro do povo de Israel, dentro do povo de Judá, em Jerusalém. E Neemias chegou lá ainda mais tarde. Então note bem, não foi uma coisa instantânea, liberou o pessoal chegou lá, os exilados chegaram lá e tudo foi acontecendo, não demorou muitos anos até as coisas entrarem nos eixos, demorou o tempo que Deus quisesse que demorasse, porque Deus é dono do tempo, amém? Deixa eu tirar aqui a primeira folha para você ficar aqui mais tranquilo. A nossa lição é dividida em 3 partes, e a primeira parte é reconhecer onde foi que você errou. Bom, quem vai nos dar essa lição são os autores Esdras e Neemias. Por isso a gente vai ler agora Esdras 9, 7. Diz assim a palavra de Deus em Esdras 9, 7. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, Esdras falando, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Percebem que Esdras começa a entender que aquele castigo, aquela invasão babilônica tem um fundo, tem uma raiz, tem uma base chamada pecado. O povo de Israel foi se afastando, o povo de Jerusalém, o povo amado de Deus foi se afastando de Deus, foi se afastando, foi buscando idolatria, foi buscando coisas de outras terras, mulheres de outras terras, outros deuses. Infelizmente eles pagaram o preço. O próprio Neemias também reconhece isso, lá em Neemias 1, dos versos 6 a 9. Olha que texto interessante. Neemias 1, 6 a 9. Diz assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, ó povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa, e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Entendem
que o povo de Israel, que o povo de Jerusalém, o povo escolhido do Senhor, estava lá na Babilônia, literalmente pagando os seus pecados, vou usar uma expressão popular, e agora vamos trazer isso para o nosso contexto, para a nossa vida, para a nossa condição, e eu não quero trazer para a nossa condição de igreja, eu quero trazer para a nossa condição de indivíduo, de gente, de servo, de pessoa única diante de Deus. Se a nossa condição real agora, a minha e a sua, que pode não ser boa, você pode estar vivendo um verdadeiro exílio babilônico. Se você entende, se você já orou, se você já percebeu que não é uma questão circunstancial, que Deus não está te colocando à prova por uma situação que você já entendeu, mas se é fruto do seu pecado, é preciso você fazer o caminho de volta. É preciso que eu faça o caminho de volta. É preciso que eu invente, que eu crie uma espécie de raio-x, que eu faça um exame introspectivo, que eu faça uma releitura da minha história, que eu possa retroagir, que eu possa dar os passos, voltar e entender onde foi que eu caí. A palavra fala sobre isso. O que significa isso? Significa perceber, Deus, o que eu fiz? Foi quando eu menti? Foi quando eu omiti? Foi quando eu roubei? De repente você roubou o seu patrão, roubou o seu sócio. Você tinha um negócio, convidou alguém para ser sócio com você, mas em um dado momento você foi fraco, achando que era forte, você foi fraco e você surrupiou, você roubou o seu sócio, colocou seu sócio na lama e acabou com a sociedade, porque ele foi embora e de repente você até ficou com a parte dele. Isso acontece muito. Estou falando para ninguém de forma especial, estou falando do que acontece na vida, daquilo que faz parte da dinâmica do pecado na vida humana. Foi isso que aconteceu com você? Tem mais algumas questões aqui para a gente discutir. Você tem idolatrado algumas coisas, tem buscado, você já entendeu, você entende, você percebe que Deus não é suficientemente grande para te curar, para trazer bênção para o seu casamento, para trazer paz para a sua vida. Você entende que Deus não é suficientemente grande para te dar um emprego, Deus não é tremendamente grande a fim de trazer tranquilidade financeira para você, se é que isso é o mais importante, apesar de ser muito bom. Então você começa a atalhar. Rebanhão tem uma música velha, muito legal. Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai para o Beleléu. Você já reparou que na Bíblia tem um montão de gente que foi para o Beleléu? Sabe onde fica o Beleléu? Deve ser lá mesmo. Não é lugar bom não. Beleléu é um negócio estranho. Então, se você está indo para o Beleléu, comece a fazer um exame. Você não perdoou? Você não perdoou ainda? De repente você fala assim, está falando porque não é com você? Eu já perdoei algumas pessoas, e algumas pessoas já me perdoaram, e às vezes pedir perdão ou perdoar não é fácil, mas é necessário, porque senão a sua vida não vai sair do lugar, a não ser que saia do lugar para um lugar ainda pior, entende? Você não pediu perdão, você não perdoou. O que você identificou na sua vida que tem travado sua comunhão com Deus e tem trazido literalmente um exílio babilônico para você? O que? É com você. Você vai pensar nisso, tá? Bom, a gente pode caminhar entendendo que o pecado faz você achar que o pecado não é nem tão pecado assim. É por isso que quando a gente volta para consultar os nossos passos, para averiguar os nossos passos, aquela curva, aquela parada, aquele momento que você ficou embaixo da árvore, aquele momento que você atravessou o rio, aquele momento, a gente começa a justificar. Quando você percebe que você pecou ali, o ser humano, ele tem mania de arrumar justificativa, como também Adão se justificou diante de Deus e falou: Senhor, eu estava aqui quieto no paraíso, essa mulher que o Senhor me deu, considerando que eu não pedi, porque eu estava bem pra caramba aqui, curtindo o paraíso sozinho, muito bem, eu e os animais e as árvores
e eu tomava banho de rio sozinho, mas o Senhor me deu Eva, e é ela, entendeu? Ela provou da fruta e falou, e aí, Adão? Não vai? E eu achei a fruta interessante, comi, mas na verdade a gente fica arrumando, sabe? Então o pecado faz você achar que o pecado não é tão pecado assim. Primeiro, porque você começa a se justificar. Segundo, porque você começa a entender que tem muita gente que subsiste com o pecado. Essa pessoa que está subsistindo com o pecado, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, ela está se arrastando, está empurrando o dia, o mês, o ano e a vida literalmente com a barriga. Não pense você que a pessoa que está em pecado pode ter uma condição de vida espiritual boa diante do Senhor. O pecado também pode trazer a ideia de que você está acima da lei. Quem é você? Você é um pastor? Você é um discipulador, como eu estou sendo discipulador agora? Você é um discipulador no PG? Você faz parte de uma diretoria de uma igreja? Você tem um certo nome na sociedade? Você tem um certo poder aquisitivo? Você tem alguns cursos? Você tem várias faculdades? Você é doutor? Você é mestre? Você é o que você é? Você ganha bem? Então você acha que você está acima? Não existe esse negócio. Não existe. Não existe esse negócio de classe social, de ter diploma, de não ter diploma, de ter cargo, de não ter cargo. Inclusive, se você tem cargo, você deveria ter a consciência ainda mais pesada, porque o Espírito Santo deve falar ao seu coração também, como ele fala ao meu. Então, esse tipo de coisa não nos coloca acima da lei. Nós não podemos agir assim, não pense assim. Eu não posso pensar assim, você não pode pensar assim. Uma outra questão é que o pecado pode parecer não perdoado. É uma outra característica, uma outra complexidade que o pecado na nossa vida, ou até o pecado confessado, pode trazer e faz a gente não andar. E faz a gente, às vezes, andar de forma pesada, com um saco de batata nas costas. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas você já viu aquele quadro em que você pecou, eu pequei? Eu reconheço que eu pequei, porque tem gente que peca, quer confessar o pecado para se livrar. Não existe isso. Você só pode confessar o pecado e ter plenitude de sucesso nisso se você confessa o que você reconhece que estava errado. Então veja o processo. Pecou, reconheceu o erro, sofreu por isso, pediu perdão ao Senhor. Quase sempre você, quando peca em relação a Deus, você peca em relação a alguém também. Pode ser que sim, pode ser que não, na maioria das vezes sim. Mas você já pediu perdão a Deus, você tem a Bíblia que chancela o seu perdão, você já pediu perdão à pessoa a quem você magoou, mas você não se perdoa, ou então você não se sente perdoado. Eu aconselho você, em nome de Jesus, a procurar alguém. Procura um psicólogo, de preferência nesse caso cristão, porque ele vai entender, além de entender a sua mente, ele entende a palavra, para ele te abraçar, para ele declarar em nome de Jesus que você está perdoado, porque o pecado, ele faz isso às vezes, faz com que você perceba de que não foi perdoado. Você não aceita, porque você acha que o pecado foi tão grande que nem Deus é capaz de perdoar. Deus perdoou o seu pecado. O inimigo, a tradução de diabo, Satanás, significa acusador. Então, ele sobrevive da acusação, mas a Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, derramando diante dele uma alma que reconhece que pecou. Então, em nome de Jesus, que você se sinta perdoado também nessa manhã, tá bom? Vamos prosseguir? Então vamos lá para o ponto 2, vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Será que foi fácil para o povo cativo na Babilônia durante 70 anos, mais de 42 mil homens voltarem para Jerusalém? Será que foi fácil? Será que não houve medo? Será que reconstruir é muito fácil? Não há medo na hora de reconstruir alguma coisa? Será que não? Medo de perder a estabilidade. São 70 anos.
Interessante que o próprio Deus fala, vocês estão agora na Babilônia, olha, esqueçam Jerusalém, lê o livro, esqueçam Jerusalém, o próprio Jeremias fala, Deus mandou falar com vocês, vocês têm, olha, que comer, que beber, que vestir, que trabalhar, vocês vão ter que criar uma família, vocês vão se sustentar, vocês vão estabelecer uma vida aqui, porque agora a vida é aqui. Então houve a estabilidade da vida. E isso criou medo de voltar para Jerusalém. Houve o medo também da viagem, dos perigos, porque havia distância. Houve o medo também da reconstrução ser, de repente, eu diria, inviável. Reconstruir uma cidade que foi massacrada pelo exército babilônico. Então eles ficaram com medo, havia o medo. Qual é o seu medo? Qual é o meu medo? Ter medo é importante porque o medo nos protege. O medo é um mecanismo natural dado ao ser humano para que a gente possa entender que a nossa natureza humana tem uma certa autoproteção psicológica, como tem uma autoproteção biológica, que são os anticorpos. O medo é importante, assim como os anticorpos são importantes, e outros mecanismos de defesa que o nosso corpo tem e nossa mente também. Mas o medo em excesso, ele vira uma patologia, ele vira uma doença, e nesse caso aqui, era até um medo natural, mas que deveria e precisaria ser vencido. Quais são os seus medos? Coloque agora diante de Deus, enquanto eu falo, você pode orar, Deus, em nome de Jesus, eu preciso reconstruir, e eu sei que o Senhor está me falando que é preciso reconstruir dessa forma, com essa pessoa, com essa atitude, nessa igreja, ou então não nessa igreja, a partir desse caminho, me abençoa, Senhor, peça a Deus para te abençoar. Tem também o fator da acomodação, só voltaram os que foram despertados pelo Espírito Santo. Aí de repente você pensa assim, por quê? Porque os caras estavam acomodados. Gente, não era para voltar simplesmente para um lugar qualquer, era para voltar para casa, era para voltar para casa, era para voltar para uma casa que seria reorganizada socialmente, economicamente e espiritualmente e como fortaleza, porque a cidade não tinha mais muros, daí o papel importante de Neemias. Então a acomodação fez alguns não darem ouvidos à voz do Espírito. De repente você vê isso aqui, se você ler o livro de Neemias e de Esdras, você vai ver, só os que foram tocados pelo Espírito é que voltaram. Então de repente você pode pensar assim, então o Espírito não tocou naquele, então ele estava pré-determinado a ficar na Babilônia. O Espírito tocou nesse não, nesse toca, naquele não toca. O Espírito de Deus tocou nele, então ele vai ser salvo. O Espírito de Deus tocou naquele, ele vai ser salvo. O Espírito de Deus não tocou nele não, vai para o inferno, foi predestinado a ir para o inferno. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que o Espírito de Deus falou a todos. A Bíblia trata a todos de forma igual. Deus não quer que ninguém se perca, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, mas Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, então a oportunidade é estendida a todos. Eu estou usando um paralelo do Novo Testamento para você entender que a oportunidade foi dada a todos, mas aqueles que tiveram espírito, um coração aberto, entenderam que precisavam voltar para casa, mais do que voltar para casa, cidade, lar, muro, respeito, reconstrução, significava voltar para Deus, voltar para uma vida sadia, voltar não para religiosidade, mas voltar para Deus, para a alegria do povo que tem uma história fantástica, o povo de Deus, o povo de Israel. Bom, outra coisa importante, essa acomodação que aconteceu com alguns, fizeram com que alguns não voltassem. Aí a Bíblia fala, se por acaso hoje você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Tem gente que acha que esse versículo pode ser aplicado apenas para o não crente, mas eu acredito que a gente pode ampliar esse conceito. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Para quê? Não endureça para conversão. Talvez eu esteja falando agora para alguém que está começando a entender que precisa largar a vida de pecado, está começando a entender que precisa abrir o coração e falar, Deus, tem misericórdia de mim, eu quero, ao sair dessa terra, desse mundo, eu quero encontrar o Senhor no céu.
eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero criar os meus filhos na seriedade, na Tua palavra, eu quero entregar o meu coração, eu quero render a minha alma ao Senhor. Deus, entra no meu coração. Isso tem a ver com, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, abra o coração para a salvação sua e de sua família, mas também tem a ver com, e não endureça o coração para a edificação, para o crescimento. Edificação, tem uma base aqui e começa a se edificar um prédio. Edificação quer dizer crescimento, quer dizer melhora, quer dizer ampliar os horizontes da mente, da cultura. Você pode ser edificado no crescimento espiritual. Ouça músicas de Deus, leia livros de Deus, converse sobre coisas saudáveis acerca de Deus, leia a Bíblia, que é a maior fonte de inspiração, é a palavra de Deus revelada ao homem, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Você pode ser edificado. E também não endureça o seu coração para a santificação, para se tornar cada dia mais separado para Deus, para se tornar um santo, um hagios, um kadosh, um separado, cada vez mais separado para Deus e mais longe das coisas que são do mundo. Então, vencer as frustrações, o medo e a acomodação, nós convidamos você a romper essas barreiras. E por último, confiar em Deus e planejar ações. Hoje a gente está trabalhando, está aqui elencando as ideias principais do primeiro estudo, e outras pessoas obviamente vão se aprofundar, e minha função hoje aqui é apresentar para você o que vem à frente. E o que vem à frente fala muito sobre Esdras e fala muito sobre Neemias. Não esqueça, Esdras era sacerdote da linhagem de Arão, Moisés, possivelmente, escriba, letrado, copiava, era bom na literatura, era bom na escrita. Por isso muitos teólogos entendem que ele escreveu vários livros. Neemias era copeiro do rei. Você fala, que diferença, né? Um era sacerdote, escriba, e o outro era só um copeiro. Só um copeiro? Você queria estar na pele de Neemias? Sabe o que significava ser copeiro do rei? Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, também o rei persa. Olha que interessante. Tudo o que o rei comia, tudo o que o rei bebia, passava pelo paladar de Neemias. Por quê? Porque os reis são alvo de retaliação, de vingança. Um reinado quer pegar o outro rei para dominar o rei e expandir os seus territórios, o seu império. Então é muito comum que um rei sofra ameaças e possa ser talvez através da comida ou da bebida. Então num banquete, imagina só, o rei Artaxerxes está lá, a música está rolando, tem dança, tem conversa, tem o bobo da corte, tem sei lá o que, tem os magistrados, as pessoas de alto escalão ou calão. Gente, e Neemias está ali para provar. Então trazem a comida, Neemias come, trazem a bebida, Neemias bebe. Se não morreu, está liberado Artaxerxes. Aí ele vai comer, ele vai beber. Entenderam a profissão de Neemias qual era? Eu quero dizer para vocês que eles não têm apenas funções sociais e eclesiásticas diferenciadas, eles têm também personalidades diferentes, e Deus, ele pode usar a sua pessoa. Personalidade vem do latim persona, indivíduo, aquele que é único. Você é único. Mas tem um cara parecido. Parecido não é igual. Esse negócio de parecido pode até ter. Você vai para a internet que tem cover, tem de todo mundo. Deve ter até alguém parecido comigo. Será, André, que tem alguém parecido com o André? Deve ter também, né, André? Deve ter muita gente parecida com o André, muita gente parecida comigo, deve ter muita gente parecida com você, mas ninguém é igual a você. Eu vou me aprofundar mais. Ninguém é você, a não ser você. Então Deus usou pessoas diferentes. Olha a personalidade dos dois. Quando eu penso em personalidade, a gente pensa na personalidade, que personalidade são traços do comportamento humano psicológico, tem a ver com a forma
como você encara as coisas, as situações, a forma como você confabula, como você constrói o seu pensamento, o seu entendimento, é a forma como você recebe as coisas na sua mente. Isso tem a ver com personalidade. Obviamente, nós temos traços físicos que também têm a ver com a nossa personalidade. Tem gente que é alta, tem gente que é magra, tem o mais escuro, tem o mais claro, o mais gordinho, o mais magrinho, que fala alto pra caramba, o que fala baixo, que você não consegue, às vezes, entender. O André está aqui comigo, ele sabe disso. Tem gente que fala mais alto, ele tem que diminuir o microfone. Tem gente que fala mais baixinho, ele tem que aumentar o ganho para poder captar. E isso é lindo. Mas por que é lindo? Porque mostra a nossa diferença. Existem vários tipos de personalidade, ou vários traços na personalidade. Por exemplo, tem gente que é reservada, gente que é extrovertida, gente que é segura, gente que é hesitante, submissa, dominante. Tem gente que é comunicativa. Esses traços físicos são interessantes. Uma vez eu cismei de ver todo o seriado de Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, Dr. McCoy, Spock, você lembra disso aí? E eu estava lá à tarde, né? Minha infância toda foi banhada por isso aí, minha adolescência. Falei, eu vou ver de novo, legal isso aqui. Achei o seriado lá na plataforma e comecei a assistir. Coisa pra caramba, temporada 1, 2, tal, 3, não sei o que. Chegou um belo dia, eu lá, tarde, um calor, um maço de prova terrível para corrigir, eu corrigindo prova e assistindo. Você acredita, André, que o Capitão Kirk apareceu com outra voz? Eu falei, Kirk, meu filho, o que está acontecendo contigo? Não é a sua voz. Eu falei, estranho, o camarada que dublava o Capitão Kirk mudou. Eu falei, não tá bom não. Aí avancei, não quis nem ver aquele. Avancei para outro episódio, Kirk com a voz diferente. Avancei. O Kirk estava totalmente desquircado. Ele era uma outra pessoa. Sabe o que eu fiz? Eu não fiz. Eu parei de assistir, eu não conseguia. Tinha uma coisa que não batia. Era ele, mas não era ele, porque a voz identifica a pessoa. A pessoa vem falando pela rua, vai entrando pela sua casa, a forma de andar, os gestos, quando ela vem de longe caminhando, é você é único. E os traços emocionais, psíquicos, que revelam a forma como você lida com o mundo também, e não foi diferente com esses dois aqui. Porque de repente você fala assim, eu sou muito tímido. Deus pode usar você tímido como você é. Mas eu sou muito assim, sabe? Você pode até melhorar, porque a gente avança nos traços da personalidade. A gente pode melhorar. Eu sou muito extrovertido. Deus pode usar o fato de você ser extrovertido para fora, brincalhão, e ter uma facilidade de relacionamentos interpessoais para falar a outros. Mas Deus usa você do jeito que você é, porque você é único e foi feito por Deus. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o autor aborda isso no ponto 3, quando ele estabelece uma diferença interessante entre Esdras e Neemias. Esdras falou com o rei assim, olha, meu Deus é poderoso para refazer e reconstruir aquele povo. Aí depois que ele falou isso, ele mesmo disse, se não me falha a memória, está em Esdras capítulo 8, ele fala assim, eu fiquei com vergonha de pedir guarnição, de pedir proteção, de pedir comida, de pedir alguém que me ajudasse para eu chegar até Jerusalém e começar a instituir a obra que o Senhor tinha. Eu fiquei acanhado. Não sei como era o temperamento de Neemias. Neemias era copeiro do rei, devia ter um relacionamento muito bom, sentava à mesa do rei, devia conhecer muita gente, devia falar com muita gente, talvez tivesse uma facilidade melhor de oratória, no sentido pelo menos do momento da festa, do banquete, pelo menos ali. Neemias era bom na escrita, a gente sabe disso também. Esdras era bom na escrita. Mas olha só a diferença. Enquanto um não pede nada porque ficou com vergonha, Neemias chega diante do rei entristecido. Aí o rei Artaxerxes, você está triste? Eu nunca vi você... Porque ele mesmo fala, nunca cheguei diante do rei entristecido. Nunca cheguei assim. Mas tem uma história. Lê só no início do livro de Neemias. Um povo vai lá em Jerusalém, sonda como está a situação. Quando eles chegam, Neemias pergunta a seu irmão, como é que está a situação lá? A situação está ruim. O povo casou com mulheres que não eram de Deus, o povo fez isso,
o povo é idólatra, o povo está desconcertado, o muro está todo quebrado, está um caos. E Neemias começa a se entristecer, começa a orar, começa a jejuar, até que ele começa, nessa tristeza, ele chega diante do rei, o rei consegue captar a tristeza de Neemias, porque ele deixa transparecer. O que é Neemias? Neemias fala, até que chega o rei e fala assim: posso ir? Pode. O senhor pode me dar cartas de recomendação, de livramento, que eu vou ter que passar dentro dos domínios de territórios aí que vão me matar. O senhor pode me dar cartas para eu ter livre acesso? Pode me dar cartas também para eu conseguir com Asaf, que é aquele que toma conta da floresta, madeira, porque eu vou ter que parar em muito lugar. E onde eu parar, eu vou travar as portas, porque eu estou com medo do inimigo. O senhor pode me dar? Olha a diferença. Um não pediu nada, porque ficou com vergonha, e o outro pediu muita coisa. Eu conheço uma pessoa aqui da nossa igreja, que eu não vou dizer quem é o nome, o André deve conhecer, pessoa muito boa de negociação. Deus deu a essa pessoa um dom especial. Se fosse essa pessoa, eu acho que a pessoa ia pedir cartas para passar, ia pedir madeira, uma carruagem com ar-condicionado, ia ganhar, André, ia ganhar. E ainda ia falar assim: Artaxerxes, vão comigo, rapaz, vão comigo que vai ser muito bom. Acho que Artaxerxes ia, chega lá, essa pessoa ia pregar e Artaxerxes ia se converter. Você conhece essa pessoa, né, André? Mas eu não vou falar quem é não, mas é bênção. Quantas experiências essa pessoa tem? Eu não vou falar que é o pastor Silas não, porque ele pode estar ouvindo aqui, né? Deus usa você como você é. Ah, mas eu falo baixo. Deus usa você. Eu sou baixinho. Deus usa você. Eu sou extrovertido. Deus usa você. Eu sou introvertido. Deus usa você. Eu sou muito seguro, eu gosto das coisas muito assim. Deus usa você. Deus usa você, como Deus usou Esdras, como Deus usou Neemias, como Deus tem usado tantas pessoas nessa igreja, como eu falei há pouco, como Deus tem usado o pastor Silas. Usa como nós somos. E eu não estou falando de caráter, porque o caráter precisa ser mudado e a personalidade precisa ser melhorada, em nome de Jesus. Que você possa ter entendido nessa lição que abre o caminho para as outras, que você pode ser usado por Deus e que os caminhos que Esdras e Neemias usaram para reconstruir a cidade de Jerusalém, você pode usar para reconstruir a sua vida, os seus relacionamentos, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui aprendendo sobre a Tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Cuida de nós, Deus, melhora o nosso caráter, muda o nosso caráter, as falhas que nós temos no nosso caráter e aquilo na nossa personalidade que pode ser melhorado, aquilo que pode ser melhorado para o louvor da Tua glória. Que o Senhor também mude se for da Tua vontade, melhore se for da Tua vontade, mas se não for, se for da Tua vontade que a nossa pessoa fique assim, que o nosso entendimento acerca de algumas coisas sejam captados da forma como nós captamos. Nós pedimos que, se for bom, que continue, e que, se não for tão bom, que melhore. Que, sendo assim, o Senhor nos use de uma forma extraordinária para trazermos a reconstrução da nossa vida e da vida daqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e sua família. Amém.